Olá pessoal, tudo bem com vocês? O STF rachou de vez. Toffoli chorou e fez um escândalo na reunião secreta dizendo que não ia sair do caso Master de jeito nenhum. E a reação de Toffoli? Explosiva. Ele não aceitou perder o caso e partiu pra cima de Mendonça. Xingou, atacou e chamou de covarde ao vivo por ter assumido a relatoria. Agora o Supremo tá dividido, ministro se atacando, Alexandre de Moraes tá pistola, porque a situação piorou pra ele também com a mudança da relatoria. E a CPI do crime organizado já quer convocar Toffoli. A Suprema Corte virou um ringue de MMA. Aperta o play que tem muito pano pra manga. Os próprios colegas ministros tiveram que convencê-lo à força. Foi uma humilhação sem precedentes. Agora o ministro André Mendonça é o novo relator do caso Master. Então... Respeito a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida pena. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma, né? Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu tô lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida pena, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso. Sem necessidade. Sem necessidade. Com todo respeito... Fica exaltado, covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Esso aqui. Mendonça é tido como um ministro sério, técnico, que não faz perseguições. Ele está à frente do caso do INSS, lá no Supremo, e é um caso que preocupa muito o governo Lula. A gente já falou aqui bastante sobre isso. Agora, acumulando o caso Master, o ministro Mendonça se transforma no ministro mais poderoso no ano eleitoral, porque ele vai acumular os casos que preocupam tanto o governo quanto os setores do governo e o Congresso Nacional e também integrantes do Judiciário. O ministro André Mendonça foi indicado pelo presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente. Ele tem uma relação de gratidão com Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que ajudou muito ali na sabatina do Senado. Uma sabatina que foi muito tumultuada e sofrida para ele, porque Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, à época o presidente da CCJ, atrasou em 5 meses a vida de André Mendonça. Então, a Polícia Federal, os setores com quem eu conversei, estão comemorando aí o Mendonça na relatoria, dentro do Banco Central também, e a turma do INSS também. Só para dar um exemplo aqui, o presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, me falou assim, uma ótima notícia. Eu acho importante pontuar uma coisa que tem sido muito falada. O ministro Toffoli não atrapalhou a investigação porque ele deixou andar todas as fases. Ok, mas olha o que nós estamos falando aqui. Várias sementes ao longo desse rito para gerar nulidade. Foram plantadas sementes. Então, isso é sério. E eu acho que se os ministros do Supremo vão se sentar agora e vão se reunir para discutir o que fazer com esse caso, eles precisam também discutir como que eles vão fazer para que esse caso siga sem nulidade, sem ser anulado, porque senão é uma pizza. É uma grande de uma pizza. E pode ter muita gente que não tem interesse, né? Mesmo no Supremo, de que a investigação continue, né? Tem outro ministro aí que também está no alvo, que é o ministro Alexandre de Moraes, com o contrato da mulher dele, né? Esse celular não é um celular que só fala do Toffoli, né? Isso. Feito esse preâmbulo, eles foram para o foco ali, para o tema central, que era o afastamento do Toffoli, que foi proposto logo no começo. Então, você vai sair, como é que vai ser, não vai ser? E ele dizendo que não ia sair, porque ele tinha seguido tudo que a PF e a PGR tinham pedido, o que não é verdade, né? Ele só recuou das próprias decisões por causa da pressão, por causa da exposição, do desgaste que ele sofreu de suas próprias decisões. É um bastidor comentado, né? É uma apuração comentada. E aí, no momento que ele percebeu que os ministros começaram a colocar numa articulação, e eu queria contar esse bastidor, a proposta foi do ministro Dino, que foi muito elogiado pelos demais colegas com quem eu conversei, porque a saída que ele propôs era essa. Então, afasta e divulga uma nota, meio em solidariedade ao Toffoli, em solidariedade ao tribunal, como me disse uma fonte, e todo mundo assinando, uma nota conjunta de todos os ministros. Na verdade, essa coisa de foi unânime, o Toffoli foi saído. Sim, o Toffoli foi saído. Essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém, até a página 3. Até porque o Supremo soltou a mão do Toffoli no caso da relatoria do Master, porque era o Toffoli ou o Supremo. Exatamente. Então, assim, a saída, como me disse o ministro, era a saída ideal? Não, era a saída possível. Era o que dava para fazer diante da crise que já era, desse leite que já estava derramado, Thomas. Não, é a história da maçã podre, né? Você Sim. tinha uma maçã podre que estava contaminando outras maçãs. E a questão toda, e eu acho que essa é a grande responsabilidade que o ministro André Mendonça vai ter a partir de agora, é fazer com que a gente estava conversando ontem,
Esse caso, que era o caso Master, que virou o caso Toffoli, não vira o caso Supremo. Ou seja, Sim. que o Supremo não seja, assim, o Supremo não seja de novo puxado para o centro do debate, que a investigação deixe de ser as negociações do Supremo ou de ministro do Supremo em relação à família do Daniel Vorcaro e passe a ser os crimes cometidos pelo Daniel Vorcaro e pelo seu esquema de fraudes no Banco Master. E o Toffoli estava muito incomodado na visão dos outros ministros, Ana, Valdo, pelo que eu apurei, porque os ministros diziam para ele, até num gesto, é um colega, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que é o que aconteceu, foi o que aconteceu. Perante o colega, eles fazem um gesto ali, que situação, tal. Mas nos bastidores estavam dizendo que não tinha condições de ele ficar. Não tinha condições de ele ficar. Então, a situação do Toffoli, que já era ruim, foi piorando com essa condição do Banco Master e essas reações também que ele teve, as reações dos colegas, Ana. André, a gente ouvia de ministros desde janeiro que não tinha clima ou condições para Toffoli ficar na relatoria. Isso foi aumentando, foi virando algo que o Supremo estava vendo que não ia diminuir, que ia respingar na instituição, já estava respingando, né, na instituição como um todo. E o que é interessante nessa discussão, era tão tensa a necessidade dessa discussão, que eu tenho a apuração que todos os servidores administrativos foram dispensados na hora da reunião. No andar, ficaram apenas os ministros do Supremo na sala e numa outra sala, pouquíssimos servidores que dão uma assessoria direta à presidência e que escreveriam a nota, o resultado da nota. Até a pessoa que servia cafezinho não entrou na sala para que ficassem apenas os ministros discutindo. Então era uma tensão realmente de que fosse uma conversa muito sincera, muito aberta entre os ministros. Agora, é claro que o ministro que vai falar, um colega, vai falar de um colega, ele se olha, né? Eu posso ser você amanhã. Então, havia necessidade também de prestar solidariedade durante as falas. Agora, que Toffoli precisava deixar esse caso, era a visão da maioria ali dos ministros, porque Toffoli estava levando para o Supremo todo esse desgaste. Com André Mendonça, especialmente se André Mendonça for rápido em tirar do Supremo tudo que não condiz com o Supremo, né, com o foro do Supremo, isso baixa muito a tensão para o próprio tribunal. Você, Valdo? Olha, Andréia, a reunião realmente tentaram vender, né, uma imagem de que a reunião foi mais cordial, que chegaram a um entendimento rapidamente, não vamos declarar a suspeição do ministro, nem o seu impedimento, e ele vai sair da relatoria. Não foi bem assim, né? O início da reunião foi muito tenso, foi assim, um clima muito pesado, né? Segundo o relato dos ministros. Você também teve o mesmo relato, publicou hoje, né? E Toffoli, quando Fachin apresentou o relatório, os trechos do relatório da PF, Toffoli, muito irritado, ficou respondendo ponto por ponto, reclamando da PF, né, como você disse, de que a PF estava investigando sem autorização do Supremo Tribunal Federal, no que foi apoiado por colegas como Alexandre de Moraes, de que, olha, é um absurdo que a PF está fazendo, a PF não pode fazer isso sem autorização do Supremo. Lembrando que a PF não estava investigando Toffoli. A PF disse, olha, encontramos várias informações relacionadas ao relator Dias Toffoli, estou encaminhando para o presidente para ele decidir, presidente Edson Fachin, para ele decidir se é para investigar ou não, né? De novo, Toffoli chegou a dizer que a PF estava pedindo a sua suspeição. Não pediu. E a PF também não estava investigando, estava passando documentação para Fachin para saber, investiga ou não. Inclusive, tem muita gente achando que é o seguinte, olha, Fachin levou para uma discussão de suspeição, ele que levou, sendo que a discussão deveria ter sido outra. Esse material pode ser transformado numa investigação, sim ou não. Mas tanto que durante a reunião teve ministro falando assim, olha, isso aqui não é para ser discutido suspeição, não é caso de suspeição, isso aqui nem de impedimento. Isso é de outra coisa que a PF está fazendo que não devia estar fazendo até agora, que é investigar. A PF se defende, não estava investigando. Foi encontro fortuito de provas, relatei para o presidente para ele decidir. Podia ter passado, o correto seria passar para o relator, mas só que não era de outra pessoa, era do próprio relator, então não dava para passar para ele. Então passou-se para o presidente do STF. Depois desse início muito tenso, muito ruim, né? Chegou-se ao entendimento que o caso específico não era de impedimento, mesmo porque se fosse, tudo que já foi feito até agora ficava passível de ser anulado, então o processo poderia voltar para estaca zero. Então foram preservados todos os atos praticados até agora pelo ministro e pela Polícia Federal. E depois um ministro que estava lá me disse, olha, o Toffoli foi evoluindo, começou a reunião sem nenhuma disposição de deixar a relatoria, e os colegas dele falaram, não tem ambiente para você ficar, não dá para ficar. E aí, nas palavras de um ministro, um outro ministro me disse, ele acabou por livre e espontânea pressão, aceitando, cedendo a deixar a relatoria. Andréia.
Quando eles... É uma medida totalmente excepcional do Supremo convocar uma reunião para discutir a situação de um ministro. Então, a notícia da saída dele já estava... Você sempre tem impressão quando você está lidando com investigados desse tamanho. São bilhões de reais e são figuras muito poderosas nas 3 esferas de poder, né? Os 3 poderes da República. A expectativa é que no dia 24 a gente possa colocar em votação os requerimentos. O presidente da comissão, que é o Fabiano Contarato, deu essa declaração, deu essa confirmação de pauta. A votação é uma votação aberta. E eu vejo ela como fundamental para que a gente possa dar um respaldo e uma amplitude para a investigação hoje no Brasil. Porque a gente tem 4 grandes escândalos que se entrelaçam. Você tem emendas parlamentares, você tem carbono oculto, você tem INSS e você tem agora Banco Master. Quando você olha mais de perto, você percebe que está tudo entrelaçado em 2 pontas. Na ponta da lavagem de dinheiro, onde você tem Master, Reag, etc. E na ponta da infiltração política e judicial do crime organizado. É muito difícil apoiar esse tipo de coisa, mas é fundamental para o Brasil. E eu acho que a aprovação dessas quebras vai significar um passo muito importante para a gente chegar efetivamente à compreensão do que vai acontecer. A gente vai recebe pressão de ministros do Supremo, vai recebe pressão de pessoas da política dentro e fora do Congresso. Isso é absolutamente previsível. Né? Não é a primeira vez, não vai ser a última. Os recados que estão sendo enviados para a Polícia Federal são terríveis, né? São duríssimos. A nota publicada e subscrita por 10 ministros do Supremo é um vexame, porque ela diz basicamente que o Toffoli não pode continuar como relator, mas ao mesmo tempo ela é imaculada e intocável. E se faz um vazamento seletivo desta reunião, onde se decidiu o afastamento do Toffoli e a publicação de uma nota de apoio, contextualizando de uma forma que é de total crítica à Polícia Federal, que teria invadido alguma atribuição, cometido algum pecado porque investigou um ministro. Quando a investigação não aconteceu, a investigação de fato só vai acontecer quando tiver autorização. O que você tem são achados, muito evidentes. Se eu abro o sigilo da Reag, ou abro o sigilo de uma coligada da Reag, ou do Banco Master, e encontro transferências para uma empresa do ministro, que só assumiu ser sócio da empresa depois que a imprensa divulgou. O jornalismo profissional divulgou, aí o Toffoli muda a versão dele, a empresa que era dos irmãos passa a ser dele. Então tem um caminho de dinheiro aí que já está documentado. O detalhamento, ou seja, a investigação efetivamente do ministro, só vai acontecer se for autorizado. E a gente tem um paradoxo no Brasil, porque é uma decisão quase que unilateral do PGR. E isso limita muito a nossa democracia. Por que Dias Toffoli não é descrito como investigado no caso Master? E eu explico. O motivo pelo qual Dias Toffoli trouxe ao Supremo o caso, a investigação do caso Master, é um contrato, aliás, que não foi concluído, entre um deputado federal e o Banco Master. Bom, Dias Toffoli tem mais do que um contrato não concluído, tem um negócio concluído, com dinheiro. Né? Passagem de dinheiro através de um intermediário, através de fundos intermediários, do Banco Master para o bolso de Dias Toffoli. A pergunta para o Supremo é por que ele não é investigado? Porque se o caso está no Supremo por esse motivo. Né? A minha segunda pergunta, a explicação do Supremo para a saída de Dias Toffoli da relatoria é uma explicação que não encontra base no regimento do Supremo. No regimento do Supremo, um ministro pode deixar a relatoria em 2 hipóteses. Primeira hipótese, suspeição, conflito de interesses. E a segunda hipótese, fórum íntimo. Não, na explicação oficial do Supremo, ele saiu por altos interesses institucionais. Isso não está no regimento, é uma criação. Então a minha pergunta para o Supremo é se o Supremo está criando um novo regimento para explicar a saída de Dias Toffoli para a relatoria. E a minha terceira e última pergunta, por que o Supremo mantém o caso no Supremo e não envia para a primeira instância? Por que apenas se troca de relator? Qual é o argumento agora? Se o argumento for aquele contrato do deputado, então é preciso investigar o ministro Dias Toffoli, por uma questão de coerência básica. Ana, vamos aqui em frente. Vou colocar um outro assunto para a gente, porque ministros do Supremo estão incomodados com o vazamento do conteúdo da reunião de ontem. A reunião deles todos foram diferentes reuniões, mas teve a reunião final, né, a última da noite. A reação dos magistrados veio após a publicação de uma reportagem com diálogos muito precisos do que tinha sido essa sessão secreta, que não tinha nenhum funcionário do Supremo, né? Estavam lá só os ministros. Vamos chamar o Valdo Cruz, que o Valdo tem informações sobre isso, Valdo, que saiu, então, uma reportagem com essas declarações muito precisas dos ministros na reunião de ontem, e aí isso levou ao questionamento se a reunião não tinha sido gravada. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, assinantes. Uma sexta-feira iluminada para todos nós. Júlia, o clima dentro do Supremo Tribunal Federal, que era para melhorar, né, com a saída de Toffoli da relatoria, foi piorar. Piorou muito, né? O clima dentro do Supremo hoje, ali entre os ministros, está péssimo. Por quê?
logo cedo, né, o jornal digital 360, como você disse, publicou um longo relato das 3 reuniões que foram realizadas ontem. Teve uma reunião preparatória que ninguém sabia antes, por volta de 13 horas ali, antes da sessão plenária, da qual participaram 5 ministros: o presidente Fachin, Dias Toffoli, o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia. Depois dessa reunião, foram para a sessão plenária, né? Eles fizeram ali meio que uma reunião para ver como é que estava o clima. Depois foram para a sessão, Fachin falou assim, depois vamos terminar mais cedo a sessão plenária hoje e vamos ter reuniões. Aí foram 2 reuniões privadas, uma de 2 horas e 20 minutos, se não me engano, e uma terceira, nesse caso, né, de 30 minutos. Né? Logo depois que isso foi publicado, eu conversei com ministros da Suprema Corte, perguntando, olha, esses relatos são fidedignos? Fiz a mesma pergunta para os ministros com quem eu conversei. E as respostas deles, em situações diferentes, né, em momentos diferentes, perdão, foi o seguinte, são relatos fidedignos, são frases literais. Né? Aí eu falei, mas frases literais? Sim, são frases literais. A gente já estava discutindo isso aqui dentro do Supremo, né? E numa sequência de quem parece que estava dentro da reunião, que passou dentro da reunião. Né? E eu perguntei, mas é tudo fidedigno? Não, tem uma parte que é disso segundo palavras de um ministro. Alguns trechos são distorcidos para favorecer o vazador. Foi exatamente isso que eu ouvi. Aí, perguntando assim, mas vocês acham que foi gravado? Se nós não temos como provar, mas nós suspeitamos que as reuniões foram gravadas. E eles me falaram, olha, nós estamos suspeitando de uma pessoa que é o ministro Dias Toffoli. Suspeita, tá? Não tem nenhuma informação aqui de garantindo que o ministro Dias Toffoli possa ter gravado isso. São suspeitas. Por que suspeitas em relação ao ministro Dias Toffoli? É porque trechos das reuniões que eram negativos para o ministro Dias Toffoli, que até ontem era o relator do caso Master, não são transcritos na reportagem do 360. Né? A informação, a pessoa que passou para o jornalista do Poder 360 omitiu esses trechos, segundo esses ministros. Teve momentos lá negativos para Toffoli que não estão reportados. Os que são reportados são mais favoráveis ao ministro. Eu procurei o ministro Dias Toffoli e perguntei, ministro, tem colega seu suspeitando que o senhor gravou e divulgou essa gravação. Ele falou assim, jamais, é totalmente inverídico, eu nunca gravei ninguém na minha vida e não seria agora que eu iria gravar. Ou seja, está um climão dentro do Supremo, Júlia. Os ministros que eu falei, depois eu voltei a falar, só, tem certeza de que houve uma gravação? Não, certeza de gravação não temos, mas temos uma certeza. Alguém que participou da reunião passou de forma literal algumas frases. E não foram algumas frases, foram várias frases. É uma parte expressiva da reunião, Júlia. E isso é só, olha, ou alguém gravou, ou alguém tem uma memória prodigiosa e acabou repassando essas frases para o jornalista do Poder 360. Na visão desses ministros, isso é uma quebra de confiança. E eles se falaram que estavam atônitos depois que leram essa reportagem do dia de hoje. Então, Júlia, Toffoli nega, são suspeitas desses ministros em relação a ele por conta disso, olha, trechos negativos a Toffoli não são transcritos nessa reportagem. Toffoli diz que nunca gravou ninguém, né? Indagados, o ministro disse que nós não temos provas de gravação, mas temos garantia de que alguém que estava na reunião, ou alguém que acompanhou a reunião, transcreveu de forma literal, muito provavelmente tendo uma memória prodigiosa, porque são várias frases literais que foram passadas. Porque um deles até comentou comigo, Júlia, a gente tem contato com o jornalista, a gente passa informações para um jornalista, mas geralmente não é reproduzindo exatamente aquilo, dá uma noção do que ele... A gente até dá uma frase que corresponde exatamente ao que falou, as outras não. Neste caso, não, segundo eles, são várias frases literais, é o que foi me dito hoje. Agora, o que eu estou falando principalmente é o seguinte, foi uma quebra de confiança, houve um vazamento, principalmente da primeira reunião, que segundo eles, olha, essa primeira reunião, o combinado era que ela não deveria ser divulgada, e ela acabou sendo divulgada. Então, uma quebra de confiança que os ministros que eu ouvi disseram que estão atônitos, muito irritados, reclamando de uma quebra de confiança, Júlia. Vamos colocar a Ana na nossa conversa aqui, Ana, porque os ministros não estão questionando o teor, ao contrário, estão dizendo que está literal. Estão confirmando. Então, acho importante saber mais ou menos do que se trata. A gente já trouxe qual que era o tom. Era o tom de crítica, de apoio a Toffoli e crítica à Polícia Federal. Talvez da maioria, não de todos, né? Como eu disse um pouco mais cedo, Fachin e Carmen Lúcia um pouco mais discretos no apoio a Toffoli. Aí tem aqui a reportagem do Poder 360, cita que o Fux, por exemplo, fala: o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Não sei o que vocês estão discutindo. Aí a ministra Carmen Lúcia: todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo.
Então, assim, eu acho que é importante a gente falar quais são as declarações, porque eles não estão negando as declarações. Eles estão, mais do que isso, estão dizendo, de fato, as informações estão literais. Então, é importante a gente saber o que foi discutido lá ontem. O que eu acho importante aqui, Júlia, e dando boa tarde ao Valdo também, o que a reportagem mostra é uma corte que não estava unida, né, mas que 8 dos 10 ministros estavam favoráveis a Dias Toffoli. E aí houve uma resistência do presidente da corte que queria colocar em votação na sexta-feira, hoje. O que eu acho importante que algumas argumentações me surpreendeu aqui, porque alguns ministros a gente sabe mais, até pelos votos, como agem. Outros a gente ouve muito pouco, né? Eles até falam menos com a imprensa. Então a gente tem aqui, me chamou muita atenção, Nunes Marques, que também se colocou favorável, disse que aquilo que a Polícia Federal apresentava era um nada jurídico e disse ainda que se passasse a valer aquilo, o juiz da comarca iria ter que responder ou teria que obedecer ao delegado. Isso é muito importante, achei muito importante, porque isso traz essa relação entre STF e Polícia Federal. O ministro Zanin, por exemplo, que atacou muito, disse que a Polícia Federal produziu 200 páginas nesse tempo sobre essa investigação, enquanto que em 1 ano e meio em que ele tem a investigação sobre o Superior Tribunal de Justiça, não teria produzido tanto material. Não, só porque essa passagem ela é relevante, Valdo, para a gente colocar na nossa discussão, porque mostra o clima contra a Polícia Federal. Olha, Júlia, vai piorar o clima com a Polícia Federal, porque durante a reunião, inclusive, a gente já tinha essa informação, né, de que alguns ministros reclamaram diretamente da Polícia Federal e a reprodução da reunião feita pelo site, pelo jornal digital Poder 360, traz ali o Alexandre de Moraes criticando a Polícia Federal. Ele até diz, segundo relatos lá, sou amigo do Andrei, mas criticou a Polícia Federal a si mesmo. A mesma coisa Flávio Dino também, né? E outros ministros, acho que o Nunes Marques também. Então, dentro de uma avaliação de que a Polícia Federal estava investigando Dias Toffoli. Acho que o Zanin até fala, imagens de satélite, é muito detalhe de uma reunião tão grande assim que gerou esse desconforto, essa indignação dentro do Supremo e o vazamento dessa reunião. Agora, o que a PF fez? A PF cumpriu com o seu papel. Ela estava analisando o celular de Daniel Vorcaro, né, para encontrar informações relacionadas às fraudes bancárias e se bateu em algo que a Júlia sempre fala aqui, encontro fortuito de provas, né? E as conversas entre o Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli, e também de Fabiano Zettel e de Daniel Vorcaro sobre pagamentos para a Marítide de Toffoli, né? É o que está escrito lá, segundo relatos, né? Ele encontrou aquilo, qual que era a obrigação da Polícia Federal? Repassar para o ministro relator. Neste caso, não podia passar para o ministro relator, porque o achado, como eles falam, era sobre o ministro relator. Neste caso, eles têm de reportar ao superior deste magistrado, o ministro Edson Fachin. E assim foi feito. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.